Graça e paz, irmãos. Amém. É com grande temor que eu estou aqui, mas eu aprendi que quando o Senhor chama, a gente tem que obedecer. Então, quem tiver com a Bíblia, que puder abrir, João 15. Eu acho que o Senhor já tem falado desde o início do culto. O último louvor falou sobre a figueira, e aqui a gente vai falar sobre a videira. Amém? A palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Pode se sentar. Essa palavra ela é bem conhecida, acho que os irmãos já ouviram de diversas formas, mas acredito que o Senhor renova a palavra dele todos os dias. E hoje eu quero falar sobre transformação. Primeiro de tudo, às vezes a gente enche a boca para falar, nós somos cristãos, mas a gente precisa ser um cristão transformado. E um cristão transformado gera fruto. Aleluia! Jesus ele nos chama para uma vida que produz frutos. E o que são esses frutos? Atitudes, palavras, escolhas que mostram quem Ele é no nosso dia a dia. Então a gente precisa refletir a Cristo. E isso vai muito além de frequentar um culto no domingo ou ir num PG, vai muito além disso. No primeiro século, a videira ela era conhecida por todos os judeus, Era símbolo de alegria, prosperidade, bênção. E aparecia nas moedas, nas gravuras lá do templo. E quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ele está dizendo assim: sem mim, nada de útil vai sair de você. Não importa o que a gente tente fazer sem o Senhor, não vai dar certo. Pode até parecer no início, mas não dá certo. E aí, como a gente eu tentei trazer algumas analogias para os irmãos entenderem. É como tentar fazer café sem água. Se você colocar na cafeteira lá, ela vai parecer que ela está funcionando, mas não vai ter o resultado, não vai ter o fruto. Agora, pense comigo. Você já tentou mudar algo sozinho? Com a força dos seus próprios braços? Tentou controlar a raiva, ser mais paciente, melhorar hábitos? Só que percebeu que não deu certo? Acredito que no nosso dia a dia é assim, E é assim também sem Cristo. É como a gente tentar carregar um celular na tomada sem energia.
essas palavras me pegaram, porque Jesus diz, né? Permanecer em mim. E essa palavra ela não é casual, não é de... coloquei ali. Ela significa estar ligado, habitar, depender continuamente. Um ramo cortado, murcha. Não sei se os irmãos têm planta em casa, mas quando você corta, quando cai um galho, ele murcha e morre. E assim a gente deve ser no Senhor, a gente tem que estar ligado em Cristo. E um cristão, ele desconectado do Senhor, ele perde a força, perde a alegria, não dá fruto. E ainda falando da videira, ela tem algumas características que ajudam a entender isso. O ramo, ele depende totalmente do tronco para ser nutrido pela seiva. Também precisa ser cuidado, né, constantemente. As suas raízes buscam nutrientes no solo. E o fruto não é para ele mesmo, mas é para os outros. E no dia a dia, permanecer em Cristo é isso. Começar o dia com oração, ler a Bíblia. Eu acho que, às vezes eu falo por mim mesmo, tá? Às vezes a gente passa o dia numa correria e fala assim, nossa, não tive tempo de ler a Bíblia. Será? Às vezes a gente só precisa de 10 minutinhos. Um momento de oração. Mas a gente não coloca como prioridade. E a gente precisa refletir sobre isso, sobre as nossas atitudes. Pedir orientação mesmo para Deus. Tanto em situações do nosso cotidiano, quanto algumas decisões pequenas ou grandes. Porque quando o Senhor está no projeto ou no negócio, como as pessoas falam, as coisas andam. E tudo na vontade dele. Como disse o louvor, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E deixar Ele guiar as nossas palavras no trabalho, as nossas reações em casa, as nossas escolhas com os nossos amigos. Até quando o trânsito está parado, por exemplo. Você está atrasado e não consegue sair dali. Quando a gente leva aquela fechada no trânsito. Quando a gente leva um calote de alguém. Quando alguém nos engana. Então, novamente, é como se fosse uma tomada. Se você não tiver, o aparelho eletrônico não estiver ligado na tomada, não tiver energia, não vai funcionar. E se ficar tentando usar um micro-ondas, por exemplo, com ele na tomada, sem energia, não vai funcionar da mesma forma, não adianta. E será que a gente tenta sempre dar conta de tudo sozinho? Eu acho que é um mal do ser humano, né? A gente tenta dar conta de tudo e se frustra. Mas aqui, Jesus fala do fruto visível da vida. Jesus disse assim, esse dá muito fruto. E aí eu fiquei tentando entender o que é esse dá muito fruto. Porque a palavra muito é quantidade. E o fruto é a prova de que Cristo vive em nós. Não é só nós irmos ao culto, cantar bonito, pregar bonito, mas é ter o caráter de Jesus visível nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, não só na igreja. Porque às vezes a gente acha que ter o caráter de Cristo é vir ao culto no domingo. Não é. E aí ainda falando de fruto, só que agora o fruto em nós. Gálatas 5, 22. Ele fala assim, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E essa palavra nos ensina que esses frutos, né? Paulo fala sobre esses frutos, que a gente vai ver basicamente isso de perto, né? No nosso dia a dia. E se a gente estiver pensando assim, nossa, esses frutos são difíceis, né? Quem consegue ter eles? Realmente, não são fáceis. Mas o Senhor, ele fala no final que, Paulo diz que contra essas coisas não há lei.
Ou seja, se a gente tiver o amor, alegria, paz, o dia vai passando, a semana vai passando e a gente vai conseguir lidar com as situações de uma forma mais leve. E aí aqui eu trouxe um pouquinho dos frutos em nós, falando do amor, né? O amor não é só dizer eu te amo, ou dizer eu te amo no WhatsApp. Ele é um gesto concreto. É tipo ajudar alguém quando você não gosta. É perdoar quem te irritou. É lembrar daquele colega que te cutuca na reunião, no trabalho. E o amor é não devolver a cutucada, né? E é difícil, irmãos. É difícil. Porque na nossa natureza humana a gente quer revidar a mesma moeda. E não é assim, né? Cristo não ensina assim. Fala também da alegria. E a alegria verdadeira não é rir quando você ganha um presente ou quando você vê um meme na internet. A alegria é quando a vida está difícil. É quando aquele sorriso, né, que você chega em casa com aquele sorriso, a casa toda bagunçada, você chega em casa com um sorriso. A alegria é contar motivos para agradecer, mesmo no meio do caos. Ele fala da paz. E a paz não é a ausência do problema, mas não deixar que os problemas dominem você. Porque às vezes a gente esquece, né? Até esquece dos próprios frutos, né? E quando o vizinho acorda 8 horas da manhã, no domingo, batendo na parede com o martelo, aí a gente fala, meu Deus, que ele é bem suave, mas a gente precisa respirar fundo e lembrar que Deus está no controle. Talvez se você acordou é porque você precisa fazer alguma coisa. Paciência. A paciência é o fruto que a gente mais finge ter, né? E é difícil. Paciência é esperar sua vez na fila, é não xingar o caixa no supermercado, quando ele erra esse troco, é lidar com a família sem explodir, é dar tempo para as pessoas mudarem sem perder a cabeça. Bondade. Bondade é mais que um sorriso simpático. Bondade é agir para ajudar. Mesmo quando ninguém está olhando. Porque a bondade mesmo não é vista. A gente não precisa mostrar. É dar lugar no ônibus. É ouvir quando alguém está desabafando. Mandar uma mensagem de carinho só para alegrar o dia de alguém. É ser aquela pessoa que faz o bem e não precisa postar no Instagram, sabe? Fidelidade. Fidelidade é ser confiável. Aquele que cumpre palavra. É não inventar desculpa quando você prometeu algo. É estar do lado de Deus mesmo quando ninguém está olhando. E ser aquela pessoa que os amigos falam, pode contar com ele é ponta firme. Vocês estão contando aí? Difícil. Mansidão. Mansidão não é ser fraquinho ou submisso. Mansidão é ter força controlada. É saber lidar com os conflitos sem brigar. É conseguir falar, tá tudo bem. Eu tenho até um apelido no trabalho que as meninas falam assim, quando tá tudo caos, elas olham pra mim e falam, Grazi, caiu tudo. Eu falo, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. As minhas apelidadas tá tudo bem. E mesmo quando o outro tá nervoso, é como segurar um cachorro na coleira quando ele quer sair correndo, sabe? Não entenda mal, não estou falando nada disso, mas só para vocês entenderem a analogia. Segurar firme, mas sem machucar. E o domínio próprio. Domínio próprio é dizer não. Não para aquilo que você sabe que vai te prejudicar. Não para aquilo que você sabe que vai te tirar do caminho do Senhor. E mesmo quando tudo dentro de você grita, só mais um pedacinho, só mais um pouquinho, é só uma olhada. Não. É controlar a língua, os impulsos, até o Instagram, quando a gente vai comentar, Instagram, redes sociais, sabe? Esse fruto, ele salva muitas relações. E agora imagine combinar todos esses frutos de uma vez.
Será que alguém aqui, pelo menos hoje, praticou 2 desses frutos? Pense aí. É difícil. Parece até impossível, né? É meio como tentar equilibrar uma melancia na cabeça dançando. Não dá. Mas o Espírito Santo, ele nos dá força para produzir esses frutos. Um dia de cada vez. Com leveza, alegria. Para que a gente consiga seguir a vida e caminhar os dias com Cristo. E o segredo dessa passagem não é um esforço humano, sabe? Não, a gente sozinho, a gente não consegue nada. É permanecer em Cristo. Aleluia. Deixar Ele nos moldar, cuidar, confiar e que acreditar nele, né? Que até os frutos mais difíceis vão crescer na nossa vida. E sabe, no dia a dia, a gente pode perceber o fruto pelas pequenas coisas. Como a gente reage quando alguém nos irrita, como a gente trata os colegas do trabalho, como educamos os nossos filhos. Cada gesto de paciência, cada palavra de perdão, cada conselho sábio é um fruto. E o fruto, ele não nasce de um dia para a noite. É como cozinhar um bom bolo, sabe? Não adianta colocar todos os ingredientes e querer comer sem assar. Não dá. E precisamos confiar que Deus está produzindo algo bom e duradouro em nós. Aleluia. Agora, imagine um jardim em casa. Se as plantas não forem regadas, cuidadas, podadas, não vão dar frutos bons. Elas vão secar e murchar até morrer. E assim é a nossa vida com Jesus. Ele nos molda, nos ama, nos quebra e nos faz de novo, se preciso for, para que possamos cumprir o propósito que Ele quer para nós. E a pergunta para nós essa noite é: será que as nossas palavras e atitudes refletem Cristo ou apenas mostram nós mesmos? E aí, ontem a gente foi tomar café na padaria aqui perto e estavam podando a árvore ali, né? E aí eu na cabeça falei: Senhor, você não deu essa palavra, mas não sei, né? Meu marido falou assim: tá podando ali. Eu falei: poda. Aí lembrei da palavra, eu falei: olha, o senhor está confirmando. E o processo da poda na agricultura é essencial. O agricultor, ele corta galhos secos que crescem demais, para que a seiva vá para os ramos frutíferos. Sem poda, a planta enfraquece e produz frutos fracos. Quase um trabalhinho. E na vida espiritual, Deus nos poda com situações difíceis, com conflitos, com perdas, com críticas, com frustrações, que podem até parecer dolorosos, mas são o jeito de Deus moldar o nosso caráter. Ele corta hábitos prejudiciais, pensamentos errados, atitudes que não produzem frutos. Pense na poda como um exercício físico. No começo dói, cansa, você quer desistir, mas depois percebe que valeu a pena. Será que a gente deixa o Senhor trabalhar na nossa vida? Será que a gente deixa o Senhor nos podar? E no dia a dia, a poda ela pode aparecer como críticas construtivas, como conflitos, problemas familiares. Cada dificuldade, quando vista pela perspectiva de Deus, é uma oportunidade de crescimento. Quais serão as áreas da nossa vida que Deus está podando agora? E será que a gente está permitindo que Ele trabalhe? Porque a gente também, às vezes, fala para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, na minha vida. E o Senhor, quando começa a tocar, a gente fala: não, Deus, aqui não. Esse quartinho aqui deixa fechado. Esse não. E aí em João 15:8 diz: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
O fruto não é para nós mesmos ou para ganhar medalha de cristão do mês. É para mostrar ao mundo a bondade de Deus. Nosso caráter, atitudes e escolhas devem refletir a Cristo. E isso significa agir com amor, mesmo quando ninguém está olhando, tá? Perdoar, encorajar, sem esperar retorno. E servir sem buscar reconhecimento ou holofote. Agora, imagine uma árvore bem frutífera no quintal. Quem passa vê, colhe, até come. Assim deve ser a influência de um cristão no mundo. Se você for um cristão que não dá fruto, é como plantar uma árvore de chocolate, não vai nascer. E, para concluir, permanecer em Cristo é como estar conectado à maior fonte de energia do universo. Sem Ele, a gente até tenta dar conta de tudo sozinho. Mas é como tentar carregar o celular na pedra, sabe? O fruto que a gente produz não é para aparecer para os outros ou para ganhar uma medalha, mas para glorificar a Deus e abençoar as pessoas ao nosso redor. Cada palavra de paciência, cada gesto de amor, atitude de bondade, é como uma luz que acende no mundo. A palavra fala, né? Nós somos luz e sal da terra. E a poda é dolorida mesmo. Muito dolorida. Deus corta o que atrapalha. Mas pense assim, é como cortar aquela franja que cresceu torta, sabe? Ou até aparar as plantas que estão tomando conta do jardim. Dói no começo, mas depois você percebe que o resultado valeu a pena. Você cresce, floresce e dá frutos muito melhores do que antes. Então, a pergunta que fica é: que frutos a nossa vida está produzindo? Pense aí. Que frutos será que a gente está produzindo? Nós, como cristãos. Será que as pessoas veem Cristo em nós? Ou só vem a gente reclamando, brigando? E o convite aqui é simples. Permaneça em Cristo. Confie na poda de Deus. E permita que Ele transforme a sua vida. Aleluia. Que cada gesto, cada palavra, glorifique a Deus e abençoe alguém. Que na sua semana você consiga falar de Deus para alguém. Nem que seja para uma pessoa. E que a nossa vida seja frutífera, para que até aquele vizinho barulhento, que acaba nos irritando, veja Cristo em nós. Aleluia. E saia daqui hoje decidido a ficar ligado na videira. Rir das podas, por mais difíceis que elas sejam. Produzir frutos com alegria. Porque a vida com Cristo é leve e transformadora. O Senhor tem um propósito para cada um de nós aqui. Mesmo que eles não sejam iguais. Aliás, não devem ser iguais. Porque se fosse igual, não daria certo. Não seria o reino de Deus. E lembre-se, o fruto bom, ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. Aleluia. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor deixou no meu coração.